O selo da paz. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. No trânsito da vida, quando te apareçam entraves e fracassos, não te esqueças de que a paciência é o passaporte suscetível de assegurar-te livre passagem através de todas as dificuldades e travessias. Se estás doente, não será com desespero que aproveitarás o remédio que se te administra. Se experimentastes algum desgosto, a irritação não te afastará do íntimo a nódoa de sombra. Se sofrestes prejuízos de ordem material, não será parando em acusações e gritaria que conseguirás a restauração dos próprios recursos. Se atravessas incompreensões em família, de modo algum te livrarás de semelhantes atropelos, multiplicando reclamações e exigências. Se essa ou aquela pessoa querida se te mostra perturbada a ponto de ferir-te, não será martelando-lhe o crânio que lhe traçarás o processo de cura. Cultivando paciência no cotidiano, transportarás contigo a força capaz de vencer todos os obstáculos que, porventura, te agridam a existência. E isso acontece porque as leis de Deus marcaram a paciência na condição de selo da paz. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Todos nós temos as nossas almas afins, que são aquelas que encarnam inúmeras vezes por afinidade, por afeição, por amor. Então a música diz: teu olhar em várias eras perdi, vou buscar
transpor fronteiras da vida, que nada mais são do que as nossas encarnações. Teu corpo feito da cor do mar com cheiro de esperança, danças dentro da flor, doce como a primavera, desejar não querer, perder-se de si, encontrar outras veredas do teu olhar, é como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Como encantado é o mar, são segredos da imensidão, laços de um infinito amor, os mistérios da alma estão. Desejar não querer, perder-se de si, encontrar outras veredas do teu olhar, é como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Teu olhar em várias eras perdi, vou buscar, transpor fronteiras da vida, da vida. Teu olhar é como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Teu olhar é como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Teu olhar em várias eras perdi, vou buscar, transpor fronteiras da vida, da vida, da vida, da vida. Essa música ela retrata um pouco do meu caminho espiritual, da minha busca de evolução, de autoconhecimento. Ela, como muitas músicas, ela veio a partir de uma vontade de pedir algo ao divino, uma melhora interna, uma oração. E para mim esse é o sentido mesmo assim de estar aqui nessa vida. Eu sinto que a gente tem algo a aprender e algo a melhorar, então essa é a minha busca e é isso que eu passo nas minhas músicas. Deus para Deus eu quero rezar, os ensinos teus eu quero cantar, espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão que me leva a me encontrar juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Ó mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro
fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. Espalhando compreensão, caminhando pra união. De flor em flor eu quero voar, como um beija-flor eu quero beijar, florescendo o coração do amor, a gratidão. Juntinho a Deus, meu papai do céu, que com amor dissolve o véu da ilusão da separação. Oh mestre, me dá a mão, venha comigo mergulhar dentro de mim e me mostrar que somos um, e assim o sol se põe, o brilho continua em meu olhar, guiando a minha alma a despertar dos seus sonhos, fantasias. Em teu olhar eu sinto a beleza do infinito que me leva além e me traz sentido para viver. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esmagamento do mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo, Romanos 16:20. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas, e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei de cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender, demonstra falsa posição, suscetível de acentuar-nos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia,
Paulo de Tarso define, com bastante clareza, o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, com esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de Espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor Todo-Paternal já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregam a Ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Emmanuel. Boa noite a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Niceto e todos aqueles outros que nos acompanham através da internet, através do YouTube. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco nesse instante. Vamos orar, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento até o alto, buscando Jesus em nossa tela mental, para primeiramente agradecê-lo por nos oferecer esse planeta magnífico, maravilhoso, para o nosso desenvolvimento moral, intelectual. As duas asas que nos levam a ascender até o Pai Celestial. Queremos pedir ao Mestre que possa abençoar a todos nós nesse instante, mas que essas bênçãos possam alcançar toda a humanidade terrestre nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, possa levar a luz, as bênçãos, a força do Mestre a todos os lares da humanidade, envolvendo todos os nossos irmãos, onde eles estiverem, não só nos lares, mas onde estiverem nesse instante. Pedir a Jesus que permaneça conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo na fé, nos fortalecendo no entusiasmo, na coragem, para que possamos prosseguir, avançando até Ele, até o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Mestre, muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos conversar nessa noite sobre a questão 133 do Livro dos Espíritos, que está lá na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 2,
da encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação. E a questão 133 é a seguinte: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? E aí, os espíritos responderam para Kardec o seguinte: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalho, ou que não tivessem mérito. E aí, houve uma nova pergunta dentro dessa mesma questão, que foi a seguinte: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? E aí os espíritos responderam: chegam mais depressa ao fim, demais as aflições da vida, que são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ciumento e nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desse defeito. E aí, Miramês traz um comentário, né? Ele comenta sobre essa questão e diz o seguinte: se as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal, como não passar por elas? São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo que Ele mesmo criou. Querer saber o porquê da decisão divina é perda de tempo. O Senhor fez o que é mais acertado. E Ele não pode e nem precisa da opinião de ninguém, porque Ele é Deus. O espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las, porque são imutáveis. A alma obediente está sempre bem consigo mesma, por atender à vontade soberana. Mais uma vez repetimos: todos foram criados simples e ignorantes, e se instruem passando por todas as tribulações inerentes a todos os espíritos. De outra forma, não aprenderemos as lições da vida, como também não despertaremos do sono da ignorância. Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós, e quem não aceita a filosofia do labor em todos os seus aspectos não pode viver bem com a sua consciência, instrumento divino pelo qual Deus nos fala. Quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo vive atribulado, até compreender que fomos criados pelo amor e para amar. Quem ainda não percebeu o valor do perdão sofre as consequências do ódio e multiplica as suas dificuldades. Procuremos entender o entendimento universal. É a melhor escola e também é a melhor oportunidade de aprender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se exercita no bem, capacita-se e passa a identificar a bondade nas coisas mais simples da natureza. Quem ajuda aos que sofrem, sente-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades.
Quem ama, sente-se amado por satisfazer-se com o amor que distribui. Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciam pode falhar, porque Deus é sabedoria absoluta. Os espíritos devem se esforçar em tudo o que lhe diz respeito, principalmente ao crescimento espiritual. O mérito está nisso, de cada um fazer o que lhe cabe, sem esquecer a humildade no que aprende e no que pode ensinar aos outros, sem esquecer quando se depara com grandes sofrimentos. Eles são prenúncios de breve reestabelecimento. As provações são naturais em todo o mundo. Se por acaso Deus tirasse todas as dores da terra, como pretendem os homens, e se tivesse esse mundo em suas mãos, a humanidade voltaria às cavernas dentro de pouco tempo. Na fase evolutiva em que se encontra a coletividade, não pode existir plena felicidade, dado ao mau uso que o homem poderia fazer dos recursos que Deus lhe emprestou. A doença constitui um freio, bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. O Cristo abriu as portas para o entendimento, de sorte a educar as criaturas. E elas, educadas, poderão usar todos os valores e todas as forças, por saberem como devem usar. A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. Com isso, meus irmãos, nós encerramos o comentário do Evangelho, o comentário do Livro dos Espíritos, da questão 133, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Sendo assim, fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus prezados irmãos e amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe nos nossos estudos dessa noite. Hoje nós estamos estudando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas. Nos ensina em torno da fé, sobre esse dom divino que a gente vai desenvolvendo aos poucos em nós, que vai se fortalecendo e é capaz de adquirir uma força possivelmente inimaginável da parte de muitos de nós. E nesses estudos a respeito da fé, Kardec, com muita felicidade, certamente sob a inspiração divina, a inspiração do alto, selecionou um trecho do Evangelho de Marcos, contido em Marcos, no capítulo 11, nos versículos 12 a 14 e 20 a 23. Trecho esse, meus irmãos, que também está retratado no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versículos 12 a 17. É a chamada parábola, ou a passagem da figueira que secou. Era uma oportunidade, meus irmãos, quando a gente vê o contexto bíblico, Jesus já se aproximava do seu martírio. E certamente ali deixava lições ainda mais marcantes e inesquecíveis para os apóstolos, para os discípulos. E essa passagem foi dentro desse contexto, porque o mestre estava já nos arredores de Jerusalém, em Betânia, tanto é que pela manhã ele vai passar pela figueira, conforme nós vamos ver aqui, dirige-se a Jerusalém, e chegando a Jerusalém, no famoso Templo de Salomão,
É aquela oportunidade na qual ficou conhecido e nós nos lembramos como sendo a expulsão dos vendilhões do templo, quando Jesus foi enérgico, cheio de força e energia, mas sem uso da violência, expulsando aqueles que deturpavam a finalidade da crença, da religião, comercializando, vendendo, explorando interesses materiais no templo dos judeus. E depois ele retorna para Betânia e no outro dia eles passam novamente pela figueira, que será retratada nessa passagem aqui, portanto, no Evangelho de Marcos. Então vamos lê-lo, para que a gente compreenda e busque aqui extrair as lições que o Mestre desejou nos legar. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, ou seja, o Mestre dirigiu-se para Jerusalém com os discípulos. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, e aí já vem o segundo trecho, os versículos do Evangelho de Marcos. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. E aqui, meus irmãos, portanto, encerra-se a citação feita por Kardec desse trecho do Evangelho de Marcos. Inicialmente, nós observamos e tiramos aqui uma lição significativa, e que a doutrina espírita nos ensina com muitas lições, com muitos elementos, com muitas passagens que são trazidas para a gente assim, com profundidade de detalhes e com muita razão, com muita lógica, algo que a gente deve sempre refletir e pensar, que é o seguinte, meus irmãos: a força que tem os nossos pensamentos e as nossas palavras. Todo pensamento é uma força viva, é energia vibrante, pulsante, que uma vez alimentado por nós, uma vez cultivado por nós, não fica limitado ao nosso mundo íntimo, como se estivesse aqui fechado, na nossa cabeça, no nosso cérebro. Pelo contrário, é como uma estação emissora de ondas de rádio, e ondas essas que vão produzir efeitos à sua volta. Tanto no sentido de nos comunicarmos com encarnados ou desencarnados à nossa volta, como também no sentido de materializarmos situações, de plasmarmos ocorrências, circunstâncias e até mesmo de formar em nós palavras que vão ser expressadas e que, ao chegarem a essa etapa, ou seja, ao transfigurarem-se em palavras, em frases, em discursos, ganham ainda mais força sobre aqueles que estão à nossa volta. De maneira, meus irmãos, que o Cristo deixou claro, por essa ocasião, a força que as nossas palavras, que os nossos pensamentos podem ter. Na prática, a gente já observa muito isso. Tanto é que no nosso dia a dia, às vezes a gente fala, cuidado com o que você fala, que o que a gente fala tem força, acontece, materializa, para o bem e para o mal. Ou seja, quando eu bendigo de alguém, quando eu levo palavras carinhosas, de estímulo, de incentivo, de bom ânimo, de coragem, de alegria,
Eu alimento esses pensamentos e quem os ouve. Agora, quando eu, em um momento infeliz, diante das lutas, das dificuldades com que a vida nos defronta, eu também ofendo, maldigo, eu transformo em palavras o meu pessimismo, o meu desânimo, a minha tristeza. Isso também, meus irmãos, produz efeitos práticos naquelas vidas que estão à nossa volta, encarnadas ou nos nossos irmãos desencarnados. De maneira que não foi à toa que o Cristo nos aconselhou com tanta sabedoria: orai e vigiai. Em que sentido? De maneira a elevar os nossos pensamentos, a tomarmos cuidado no momento de falarmos, para que a nossa fala não carregue esses sentimentos negativos e, portanto, não produza os efeitos negativos que a gente tende a estimular. A respeito disso, meus irmãos, nós temos uma passagem interessante. Dessas passagens que tem na vida do Chico e que, de certa forma, gravam nos nossos corações. Tem no livro Lindos Casos de Chico Xavier, tem uma página intitulada Vá com Deus, um episódio ocorrido na vida do Chico. Vamos ver. Eram 8 horas da manhã de um sábado do mês de maio. Chico levantara-se apressado, dormira demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Então, o Chico havia tido um trabalho, de certa forma, cansativo, extenso, na psicografia de uma obra de Emmanuel e levantou-se para trabalhar. Não esperou a charrete, foi a pé mesmo para o escritório da Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo. Não andava, voava, tão velozmente caminhava, ou seja, estava atrasado e precisou ali apertar o passo, como a gente diz, para diminuir o atraso e as consequências de chegar atrasado ali ao compromisso, ao emprego dele. Ao passar de frente à casa de Dona Alice, esta o chama: Chico, estou te esperando desde as 6 da manhã. Desejo-lhe uma explicação. Então imaginem, né, meus irmãos, uma situação como essa que às vezes acontece conosco. Naquele dia que a gente está atrasado, está com o horário apertado, às vezes alguém nos aborda, nos chama para falar algo, enfim. Situação que ali às vezes a gente não poderia parar, né? Estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço, lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão, que retomou os passos ligeiros a caminho do serviço. Então ela não conformou-se, continuou olhando ali para o Chico e ele seguiu passo rápido adiante na direção do trabalho. Um pouco à frente, Emmanuel lhe diz: volte, Chico, atenda a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos, que não irão prejudicá-lo. Chico volta e atende. Às vezes, meus irmãos, nós não temos o merecimento de ter Emmanuel nos advertindo, como acontecia com Chico, devido à magnitude do trabalho do Chico, ao merecimento que ele tinha, mas nós temos a voz da consciência, que vira e nos fala: espera só, volta lá, vê o que é, né? E de maneira semelhante. Sabia que você voltava, conheço seu coração. E pediu-lhe explicação como tomar determinado remédio homeopático, que o Dr. Bezerra de Menezes lhe receitou por intermédio do abnegado médium. Atendida, se alegrou e, despedindo-se, dizia: obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus, meu amigo. Chico então partiu apressado, de maneira a recobrar os minutos perdidos. Quando andou uns 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe disse: pare um pouco e olhe para trás, vendo o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você.
Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele, entrando-lhe no corpo. Viu, Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu: imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. Então, meus irmãos, isso aí ilustra para a gente, nesse episódio ocorrido com Chico, como que pensamento, como que palavras são energias vivas, a impactar positivamente ou negativamente aqueles a quem a gente destina. E daí, essa passagem que Jesus deixou grafada no Evangelho, para que a gente observasse a força que tem, que a gente traz dentro de nós. O magnetismo que nós carregamos conosco, que pode ser dirigido para o bem ou para o mal, de acordo com as nossas escolhas e os efeitos que eles produzem. Agora, meus irmãos, a nossa lição, esse episódio da parábola da figueira que secou, não se limita a essa lição que por si só já nos seria muito valiosa. Kardec extrai uma consequência, uma interpretação ainda mais abrangente dela, conforme o item 9 desse capítulo, onde o codificador fala assim conosco. Ó. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Ou seja, conforme Kardec nos ensina, a figueira que secou é o símbolo daqueles que têm todo o potencial para o bem. Todos os elementos para fazer o bem. Tem raízes firmes no chão, tem a seiva ali escorrer no tronco, nos galhos, tem folhas abundantes que poderiam produzir muitos frutos, mas que não trazem fruto proveitoso algum. Trazem consigo enormes possibilidades, enormes potencialidades, mas não os transformam em frutos aproveitáveis aqueles que lhe vêm ao contato. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. São árvores cobertas de folhas, porém vazias de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, a secarem, a acabarem. Porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, meus irmãos, aí a gente vê a abrangência da interpretação e como é bom estudarmos o Evangelho à luz do ensino dos espíritos superiores, e não sob a ótica de um ou de outro intérprete da Bíblia. Os espíritos superiores, inspirando e amparando o trabalho de Kardec, mostram para a gente que, da mesma forma que a figueira que seca é um símbolo da força do pensamento e das palavras, quando dirigidas, quando formuladas por nós, significa também, meus amigos, que nós
muitas vezes nos assemelhamos a figueiras, cheios de potencialidades, cheios de condições de oferecer frutos àqueles que estão à nossa volta e que às vezes desperdiçamos esse ensejo, essas oportunidades. Simboliza também os sistemas, as doutrinas que não trazem um bem coletivo para a humanidade. O que há de acontecer com essas doutrinas econômicas, políticas, sociológicas, que não trouxerem o sentimento de amor embutido nelas, incentivando os homens à fraternidade, à concórdia, à paz, à compreensão, ao respeito mútuo? Todas irão acabar por si só. Nós não precisamos nos arvorar em combatê-las. Elas, por si mesmas, estão a caminho da esterilidade, a caminho de se secarem, de deixarem de existir. Tanto é, meus irmãos, que a gente observa ao longo da história quantas doutrinas existiram, quantos pensamentos, quantas leis os homens formularam e que, com o passar do tempo, quantas instituições, quantas civilizações que foram mudadas no correr do tempo conforme a marcha do progresso humano. É o que a gente observa nessa lição. Ou seja, nós não podemos desperdiçar as potencialidades que nós trazemos. Quanto conhecimento, por exemplo, em torno do Evangelho e da doutrina que nós já possuímos. E quais frutos a gente tem transformado esse conhecimento, essa bagagem, em benefício daqueles que estão à nossa volta. Nós temos um exemplo extremo que é abordado, por exemplo, aqui no Livro dos Espíritos. Na pergunta 657, que está relacionada ao nosso estudo de hoje, Kardec comenta aqui o seguinte, os homens que se entregaram à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, ou seja, aqueles que se isolam no campo, num retiro espiritual e que às vezes até se vinculam aí ao sacerdócio e vão para um isolamento monástico, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém, ou seja, lá eles não estão fazendo mal a ninguém. É útil isso aos olhos de Deus? Que proveito isso tem? E aí vem a resposta dos espíritos superiores. Ou seja, se eles têm algum mérito. Não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, meus irmãos, nós não temos o direito de acharmos que somente nos basta não fazermos o mal. Nós também responderemos pela omissão da prática do bem, sobre as possibilidades que nós tínhamos de ajudar, de esclarecer, de amparar, de consolar, de instruir e que desperdiçamos, não fizemos bom proveito. Nós temos, por exemplo, se nós refletirmos na situação coletiva que a gente tem vivido, qual que é o meio, meus irmãos, com o qual a gente tem se deparado? No noticiário, nas conversas, nos fóruns, nas redes sociais, nós temos observado muito o tom de preocupação das pessoas, de muita angústia, de certo desânimo, de certo pessimismo, reclamações generalizadas, busca de responsáveis e de culpados pelo que nos está acontecendo, sendo que nós espíritas deveríamos, em meio a toda essa situação que estamos vivendo, oferecer frutos diferentes à coletividade. Frutos de serenidade, de bom ânimo, de fé, de confiança em Deus. O primeiro ponto, meus irmãos, é nós refletirmos o seguinte:
Nós já paramos para pensar que o que está nos acontecendo ocorre porque houve a permissão divina? Nada acontece que não seja do conhecimento e da permissão de Deus. Essa situação que nos ocorre no presente é uma provação coletiva, uma expiação coletiva, um flagelo coletivo que tem finalidade educativa, regeneradora para a humanidade como um todo. Mesmo aqueles nossos irmãos, muitas vezes vinculados às nossas famílias como entes queridos nossos, que porventura sejam colhidos pela enfermidade ou que mesmo venham desencarnar, por mais que nos doa a saudade, a ausência do afeto e da presença daquela criatura querida, a doutrina nos chama a pensar na vida eterna e nas implicações que isso tem para a educação da alma eterna, do Espírito eterno que habita cada um de nós. Nós temos, meus irmãos, por exemplo, a respeito disso, de maneira a oferecermos os bons frutos, os bons figos que a figueira da parábola não prestou, bons frutos esses que são o bom ânimo, a confiança, a fé em Deus, a serenidade nos tempos que nós vivemos. Nós precisamos estudar e compreender a doutrina no que ela traz para a gente de consolo e de explicação daquilo que a gente vive. Quando a gente pega, por exemplo, o Livro dos Espíritos, nós temos nas perguntas 737 a 741 a abordagem do tema flagelos destruidores, onde nós vamos ler aqui somente a primeira pergunta para a gente ver como que a doutrina aborda e desenvolve esse tema, que não se limita a esse conteúdo que está aqui no Livro dos Espíritos. Nós temos aqui: com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, meus irmãos, essa é a primeira pergunta e resposta desse tema no Livro dos Espíritos. E ele continua nas perguntas seguintes. Basta que a gente procure, leia, estude e reflita a respeito. Até para que a gente passe a oferecer outros frutos àqueles que estão convivendo e conversando conosco nos tempos atuais. Nós temos ainda, meus amigos, uns subsídios e informações muito esclarecedoras e consoladoras quando a gente procura, por exemplo, o livro A Gênese. Não sei se os irmãos sabem, mas a Gênese foi o último dos livros deixado por Kardec. Foi publicado em abril de 1868, um ano praticamente antes do seu desencarne. E nessa obra, que não foi a última por acaso, ele mesmo comenta na introdução dela que tudo tem seu tempo e era necessário que esse conteúdo trazido por ele no livro A Gênese viesse por último, ou seja, após lidos e compreendidos e estudados o conteúdo das 4 obras anteriores, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns, pois que cada coisa tem seu tempo. E no último capítulo dessa obra, há informações, meus irmãos, que muito nos consolam, muito nos esclarecem e nos confortam com a situação que a gente vive ou com quaisquer outras situações que porventura nos colham na vida. Esse capítulo é intitulado Os Tempos São Chegados. E nós selecionamos aqui alguns pequenos trechos para a gente concluir a nossa participação de hoje.
Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Mais adiante, ele comenta conosco: diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esse duplo progresso se executa de duas maneiras, ou seja, tanto físico quanto moral. Uma lenta, gradual e insensível. A outra por meio de mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Ou seja, além do progresso lento, imperceptível, que o mundo físico e o mundo moral de cada um de nós se sujeita e acontece, muitas vezes sem que a gente perceba, existem movimentos bruscos de progresso físico e moral das criaturas, que muitas vezes induzidos por provações ou por dificuldades coletivas. Mais adiante, meus irmãos, ele comenta ainda assim conosco, como se fosse um texto escrito hoje. Até aqui, a humanidade tem realizado incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Tal o período em que vão entrar de agora em diante e que marcará uma das fases principais da humanidade. E se nós formos ver, meus irmãos, nós ainda não cumprimos essa etapa na vida coletiva na Terra. As nações, especialmente aquelas que estão aí na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, científico, que possuem ainda influência e domínio material, econômico, cultural sobre as nações menos desenvolvidas do mundo, ainda preocupam-se excessivamente em manterem o domínio, manterem a supremacia, ainda desenvolvem armamentos cada vez mais modernos, com maior poder letal, com maior precisão, preocupando-se uns com os outros, se resguardando uns contra os outros, sem que a gente tenha chegado ainda a um senso de uma só família humana. A enfermidade mesmo que assola o mundo na atualidade surgiu num país distante, se formos comparar em relação ao Brasil. A origem, até então estudada pelos cientistas, é que se deu na Ásia, mais propriamente na China, e conforme alguns estudos nos apontam, meus irmãos, não sei se alguns de vocês já puderam ver e ler ou assistir alguma coisa a respeito, a grande probabilidade é que esse vírus tenha tido como hospedeiro inicial algumas espécies de morcegos que transformaram-se atingindo outros animais, e desses animais foi transferido, mutou-se, transformou-se para ser, portanto, nocivo à criatura humana. Sendo que nesses países ainda existe, na China, em países da Ásia, ainda existe uma grande precariedade alimentar, onde em mercados populares vendem-se ali carnes as mais diferentes possíveis, com preços mais acessíveis, para que a população tenha acesso a alguma proteína animal, ainda necessária para a alimentação humana. Então, portanto, se houvesse mais fraternidade, solidariedade entre nós, talvez fosse diferente essa prova coletiva. Talvez não se desse como tem se dado. E aí, enfim,
várias outras situações poderiam estar acontecendo. O fato, meus irmãos, é que é um movimento de progresso da humanidade. E nós precisamos tentar compreender todo o sentido espiritual do que a gente vive, para que a gente faça, cada um de nós, o papel, para que cada um de nós cumpra o papel que lhe compete. Estamos sendo constrangidos a permanecer mais tempo dentro do lar, a convivermos mais com esposa, com marido, com filhos, com pais, com irmãos, para que junto daqueles com quem nós mais temos compromisso, aprendamos a viver em paz, aprendamos a ser mais pacientes, a sermos mais tolerantes, a usufruirmos das pequenas alegrias que o dia a dia da família nos proporciona, conforme, né, a profissão, as tarefas de cada um de nós, uns mais, outros menos, mas o fato é que a vida familiar intensificou-se. Tudo isso tem um propósito. Hoje, em vez de despendermos parte do nosso tempo em eventos sociais, em festas de aniversário, em confraternizações, estamos destinando esse tempo a estar dentro de casa. Esse tempo a estar dentro de casa. Será que a gente está tirando proveito dele no sentido de lermos um pouco mais? De estudarmos um pouco mais? De engrandecermos a nossa alma, o nosso espírito com conteúdo válido e proveitoso? Tudo isso deve ser questionado e avaliado por nós. É tempo de recolhimento. É tempo de autoedificação, de edificação íntima, de reflexões que nós devemos levar a efeito para que, uma vez voltando o convívio humano, em outras bases, em podendo nos encontrarmos uns com os outros, em círculos mais amplos de criaturas humanas, não levemos mais aquilo que a gente sempre levou. O mesmo conteúdo, os mesmos exemplos, as mesmas palavras, mas quem sabe levemos uma criatura mais edificada, mais espiritualizada, e, portanto, que a gente faça parte desse movimento de renovação da humanidade. Começando por nós, com o papel que nos compete, com a nossa autoedificação e com aquilo que a gente há de levar para aqueles que irão conviver conosco quando esse convívio, num sentido mais amplo, estiver possível novamente. Bom, meus irmãos, esse tema é muito amplo, nós poderíamos aqui continuá-lo, né? Mas o nosso tempo já esgotou-se, já até tendo passado alguns minutinhos. Nós agradecemos a atenção de todos e rogamos a Deus que nos abençoe, nos ampare a todos, de maneira que a gente se esforce sempre em trazer conosco a paz do Cristo, os exemplos do Mestre, a sua vida nos corações de cada um de nós. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico
e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.